todos, este é o canal Quarto Secreto e conforme anunciamos anteriormente, nós iremos iniciar essa série de 3 vídeos onde abordaremos aqui pequenas orientações para aqueles que estão atravessando esse processo tão difícil do luto e também para aqueles que estão próximos a essas pessoas e desejam ser um apoio e um auxílio efetivo para ajudá-los nesse processo. E no vídeo de hoje nós abordaremos 6 dicas práticas que eu estarei extraindo deste livro aqui, Jesus Chorou e Eu Também, de Ebenezer Bittencourt. E ao final nós teremos uma palavra de consolo bíblico que certamente falará ao seu coração. Então, uma das coisas que este livro aqui nos traz como orientações preciosas para este período de luto vem de um estudo do Dr. Glenn Davidson, que durante 2 anos pesquisou e acompanhou 1.200 pessoas que estavam passando pelo processo de luto. E como fruto desse trabalho, ele tirou muitas lições, muitas dicas e muitas orientações práticas para aqueles que estão passando pelo luto e também para aqueles que desejam consolar essas pessoas de uma forma mais cristã, mais efetiva e mais tranquila. Então, neste vídeo de hoje, eu queria então passar 6 dicas que talvez serão muito mais para aqueles que estarão consolando pessoas que estão passando pelo processo de luto, mas também para você que está vivendo o luto pela perda de um ente querido. Creio que também será de grande valia e ao final uma palavra de consolo que nós extrairemos da Bíblia Sagrada. Mas aqui a primeira dica então que o Dr. Davidson nos coloca é em não acreditar que o luto dura apenas 2 semanas. É muito interessante, muitas vezes, no ambiente de trabalho, por exemplo, quando nós temos um amigo que perde um ente querido, ele fica alguns dias fora de licença e a impressão que dá é que quando ele retorna, o luto acabou. E isso não é verdade. O processo de luto ele pode durar até 2 anos, dependendo do grau de relacionamento que a pessoa tem com o falecido. E neste período nós precisamos ser sensíveis às várias alterações que acontecem na vida da pessoa enlutada. Então aqui ele diz, se você está passando por luto, ou é amigo ou parente de alguém que perdeu um ente querido, precisa entender que o luto é um período que pode durar até 2 anos. Eventualmente, ele será superado de forma saudável e este é o grande objetivo de se passar o processo do luto de uma forma correta para que ele tenha um fim e tenha um fim de uma forma saudável. Aqui é importante que neste período nós devemos evitar brincadeiras e comentários inconvenientes. Essa é a primeira dica. Uma segunda dica que é dada aqui é que não devemos acreditar que todos os lutos são iguais, porque não são e cada um deles é diferente e depende da maneira como cada um reage a este evento de morte. A tristeza do luto é diferente para cada pessoa e cada um sente e demonstra do seu próprio modo. É interessante, por exemplo, que algumas pessoas não conseguem chorar no dia e no momento do sepultamento e só vêm expressar este choro somente no dia seguinte ou alguns dias depois. A grande maioria, é claro, que chora no sepultamento, chora nos dias seguintes e este é um momento de choro realmente que não deve ser contido. E também é importante perceber que o grau de tristeza depende da profundidade
do relacionamento que havia com a pessoa que partiu. É claro que o luto será muito mais pesado, por exemplo, para alguém que perdeu o seu cônjuge com quem estava casado há muitos anos, do que quando a pessoa perde, por exemplo, um tio distante. Então, tudo isso faz com que o luto seja expressado de forma diferenciada e também a tristeza também é variável conforme a época da vida em que aconteceu a perda. Então, por exemplo, alguém que perde o cônjuge no início do seu casamento é diferente de alguém que perde o cônjuge depois de 20, 25, 30 anos de vida conjugal. Então, para este segundo caso, a tristeza e a sensação de perda e de saudade será muito maior do que no primeiro caso. Em todo caso, aqui o importante é perceber que os lutos não são iguais. Uma das questões que o Dr. Davidson coloca nessas dicas, nessas orientações, tem a ver com os conselhos errados que muitas vezes as pessoas dão para as pessoas enlutadas. E aqui ele vai falar, por exemplo, e essa é a dica número 3, que não deve ser dado o conselho do tipo: não pense nisso e fique ocupado. Então, na verdade, na tentativa de dizer alguma coisa para alguém que enfrenta o luto, muitas vezes as pessoas dão esses conselhos que, na verdade, são insensíveis e que não são próprios para a primeira e a segunda fase do luto, com certeza. Essas fases nós falaremos no próximo vídeo, mas aqui eu quero dizer que esse tipo de conselho, quando alguém fala, faça alguma coisa, ocupe-se para não pensar sobre isto. Mas como que alguém que perdeu o seu marido, ou a sua esposa, ou perdeu o seu filho, perdeu alguém muito próximo, seu pai, sua mãe, não vai pensar neste ente querido? É claro que vai pensar. E isso durante muito tempo. Principalmente na primeira e na segunda fase do luto. Esse tipo de conselho ele parecerá muito insensível, porque a pessoa vai sim pensar sobre o ente que ele perdeu. Aconselhar alguém a não pensar nisso, além de ser insensível, também revela a falta de conhecimento sobre como funciona a tristeza dentro da alma. A quarta dica, então, tem a ver também com os conselhos errados, quando alguém fala, não fale com ninguém. É muito interessante que ele cita aqui um caso que durante a pesquisa que ele fez, alguns enlutados disseram, e veja, alguns enlutados disseram que pessoas insistiram com elas dizendo, este é um assunto privado, não fale com ninguém e não deixe que ninguém se meta em sua vida. Eu acho isso de uma insensibilidade tremenda e de uma falta de compromisso de ser um apoio para o enlutado. É claro que a pessoa vai falar e deve falar sobre a sua perda, sobre a sua dor, sobre o seu choro. Obviamente não com todos, mas com pessoas próximas, íntimas, pessoas conhecidas e pessoas que certamente terão a habilidade de ouvir muitas vezes histórias sobre o falecido, porque nesse processo de falar a respeito das histórias, vai proporcionar um processo gradativo de cura para o enlutado. Então é óbvio que este conselho, não fale com ninguém, é de extrema insensibilidade e que não tem nada a ver com o processo de cura que deve haver para o enlutado. Então, a regra aqui é, não proíba, ao contrário, ofereça o seu ouvido amigo para que ela de fato possa falar e possa se aliviar neste processo de fala. E aqui então a nossa quinta dica, que também tem a ver com o conselho errado, é quando alguém fala, seja homem e não chore. Aqui tem um traço forte de machismo, né? De pensar que homem não chora durante
durante o luto, isso não é verdade. Ao homem também é dado o pleno direito de chorar, de expressar a sua emoção, a sua tristeza, a sua perda, por meio não só da fala, mas do choro também. Vamos lembrar ali que o próprio Jesus, quando ele foi visitar Marta e Maria, por ocasião da morte de Lázaro, ele vendo as pessoas chorarem pelo falecido, ele também se comove, e o próprio Jesus chorou, isso está lá em João capítulo 11. Então é óbvio que não faz nenhum sentido dizer que homem não pode chorar e expressar as suas emoções por conta do luto. E por último, o nosso sexto conselho, ou sexta dica aqui do Dr. Davidson, tem a ver também com outro conselho errado, que é esqueça isso e bola para frente. Então, mais uma vez aqui, um conselho e uma palavra de insensibilidade, porque pessoas vão dizer, esqueça tudo isso, há uma vida para ser vivida. O enlutado nunca vai esquecer o seu ente querido. E nós não devemos ter essa expectativa, e um enlutado também não deve se obrigar e achar que é necessário que ele esqueça o seu enlutado, porque isso nunca vai acontecer. É claro que num processo saudável de luto, a lembrança do falecido, que sempre vai estar presente, não vai causar tanta dor quanto causa neste primeiro momento deste período de luto. Então, frases do tipo, bola para frente, logo logo você parte para outra, são interpretadas como palavras banais, irritantes, pois o enlutado percebe que o outro é incapaz de entender a dor da sua alma. Então, de novo, mostra aqui uma incapacidade de perceber a dor que o outro está passando. Então, essas são as 6 dicas que o Dr. Davidson dá e que eu creio que é útil quando nós estamos num processo de consolar, ser um apoio, um suporte para aqueles que estão no processo de luto, atentar para estes conselhos para não atrapalhar e piorar este processo. Eu gostaria então de finalizar esse vídeo com uma palavra bíblica de consolo, e eu leio ali 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 em diante, quando diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então esta é uma grande promessa que está na palavra de Deus, quando Paulo nos informa que quando a última trombeta soar, os mortos, aquelas pessoas pelas quais você está vivendo este luto, se ela morreu em Cristo, elas ressuscitarão com um corpo incorruptível, glorificado. E nós também, se estivermos vivos, quando Cristo voltar, os nossos corpos serão instantaneamente transformados num corpo incorruptível, glorioso, onde não haverá mais pandemia, nenhum tipo de doença, morte, choro, luto, e então nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e com os nossos amados. Então, a grande esperança para aqueles que estão em Cristo é que a ressurreição aniquilará completamente a dor do luto que hoje sentimos. Então, que você se aproprie desta promessa. Volta aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, e leia aqui esse trecho final, a partir do verso 51. E é por isso que ele termina esse capítulo dizendo, portanto, meus amados irmãos,
sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Depois do luto, você continuará trabalhando para o Senhor, para a glória dele, para a honra dele e para que a tua vida continue. Então, se você gostou dessas dicas, dessas orientações, deixa aqui o seu like. Você pode também compartilhar esse vídeo com outros, para que também outros sejam abençoados. E no próximo vídeo nós falaremos das 4 fases do processo de luto, que será de grande importância para você que hoje passa por esse processo tão difícil. Então, que Deus abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.